Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas de química, hoje a gente vai aprender sobre sistemas, o que são sistemas homogêneos e heterogêneos e como a gente pode fazer para separar os componentes desse sistema, né? Então, a aula de hoje é mais uma revisão, né? Porque vocês já viram esses conceitos lá no ensino fundamental, mas é para revisar e aprofundar alguns conceitos que ainda ficaram em aberto. Então, o que é um sistema, né? Um sistema é uma porção limitada do universo que a gente toma para estudo. Então, o sistema é tudo aquilo que você está estudando, né? Esse sistema, ele pode apresentar um ou mais componentes. O que é um componente? É qualquer substância química que tem lá dentro, ou que pode ser um átomo, uma molécula ou um íon. E esse sistema também pode apresentar uma ou mais fases, né? A fase é definida como uma porção homogênea que apresenta as mesmas propriedades, ou seja, região daquele sistema que você está analisando. Então, quando eu estou analisando um sistema que apresenta uma única fase, esse sistema é classificado como homogêneo. Com quais exemplos que a gente tem de sistemas homogêneos? A nossa água mineral, né? Então, nossa água mineral, eu sei que não tem só água ali dentro. Eu sei que tem minerais, sais minerais, né? Por isso que ela tem esse nome. Outro exemplo de sistema homogêneo, a gente tem o ouro, 18 quilates, né? Porque ali dentro eu sei que eu não tenho só ouro, né? Geralmente eu tenho ouro junto com cobre. É uma liga metálica. E quando eu tenho sistemas heterogêneos, são aqueles sistemas que têm mais de uma fase, né? Eu consigo enxergar mais de uma região naquele sistema. Por exemplo, água e óleo, água e gelo, água e areia. O que eu tenho é o granito, né? Que é feito principalmente de 3 componentes, que é quartzo, feldspato e mica. Então, o que a gente não pode confundir quando a gente fala de sistemas homogêneos e heterogêneos é a definição de componente e fase. Como a gente viu, componente é a composição química daquilo ali, né? E a fase é a região, é o que você consegue enxergar. Então, por exemplo, se eu tenho água líquida, só água, como se fosse uma substância pura, né? Ela tem uma única fase, né? Um único componente, que é H2O, é água. E por isso é classificada como sistema unifásico, uma fase, por isso é um sistema homogêneo. Quando eu tenho água líquida e gelo, eu continuo tendo uma substância pura. Por quê? Porque o meu componente ali é só H2O, só água. Mas ao mesmo tempo eu tenho duas fases, que eu tenho a água no estado líquido e a água no estado sólido. Então eu tenho um sistema bifásico. Por isso, mesmo apesar de ser um único componente, ele pode ser um sistema heterogêneo. O álcool hidratado. Quando eu falo hidratado, significa que tem água, né? Então, aqui eu sei que tem água e álcool. Esse sistema é uma mistura homogênea, ou seja, eu não consigo diferenciar as substâncias que estão ali dentro, né? Então, apresenta uma única fase, um sistema unifásico, homogêneo, mas ele apresenta 2 componentes, a água e o etanol. Água e óleo, né? São substâncias que não se misturam, né? Por isso formam uma mistura heterogênea. Eu tenho 2 regiões, né? Um sistema heterogêneo. Tenho também 2 fases e 2 componentes, né? Então, tem o componente água e o componente óleo. Então, a gente não pode confundir. Componente se refere à composição química e a fase significa aquela região que é, se possível, definir, né? Distinguir as substâncias que tem lá dentro. Então, vamos ver agora um pouquinho como que eu separo esses sistemas homogêneos e heterogêneos. Primeiramente, separação de sistemas ou misturas heterogêneas, né?
quando eu tenho regiões distintas que eu consigo observar. Então, a primeira separação que eu venho mostrando aqui para vocês, filtração simples. É um tipo de filtração que a gente utiliza todo dia em casa para fazer um cafezinho, né? Esse tipo de filtração, gente, eu consigo separar um sólido de um líquido, ou eu posso separar um sólido de um gás também, né? Então, na filtração, é necessário ter um filtro, aonde esse sólido vai ficar retido, né? E o líquido ou o gás vai conseguir passar e vai conseguir ser separado. Então, o líquido, o maior exemplo que a gente tem é a preparação do café, que além da filtração, ainda tem um outro processo que é chamado de extração, né? E a separação sólido-gás a gente tem no aspirador de pó, né? No ar-condicionado, né? Que ele também tem um filtro lá dentro para reter essas partículas sólidas. Então, são tipos de separação que a gente utiliza muito em casa, né? A filtração a vácuo, a diferença para filtração simples é que nesse tipo de separação, a separação ela vai separar um sólido de um líquido somente, né? E vai ser uma forma mais rápida, porque ela faz um vácuo, né? Como o próprio nome já diz, ela retira todo o ar dentro da vidraria, onde vai ser separado o líquido, né? E por isso essa separação é mais rápida. Então, ela tem que utilizar uma bomba aqui, né? Bomba a vácuo para retirar esse ar que está lá dentro do seu frasco. A flotação, ela é utilizada para separar dois sólidos, né? Que têm densidades diferentes, utilizando um líquido de densidade intermediária, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho serragem e areia. Então, eu não consigo separar ela, por exemplo, por filtração, né? Por outros métodos. Mas se eu adicionar água, a água ela não vai dissolver nenhuma dessas duas substâncias. Mas como ela tem uma densidade intermediária, ela vai fazer com que eu consiga separar a areia, né? Que tem uma densidade maior, vai ficar embaixo. A água tem densidade intermediária, vai ficar aqui no meio. E a serragem, que tem densidade menor, ela vai ficar em cima. Outro tipo que eu posso ser utilizada a flotação, ao invés de utilizar a água, né? Eu utilizo bolhas de ar. Então, essas bolhas de ar, elas vão conseguir separar também por densidade. As substâncias com menor densidade, elas vão subir aqui, né? No seu frasco, no seu recipiente, e você vai conseguir separar, né, essas substâncias. A decantação, ou como pode ser chamada também de sedimentação, ela é um tipo de separação que pode separar tanto um sólido de um líquido ou dois líquidos, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma mistura de água e terra, água e areia, né? Se eu deixar essa mistura descansar, né, por ação da gravidade, vai ocorrer essa separação. A água, né, o barro que tem densidade maior, ele vai decantar, vai para o fundo e a água vai ficar em cima, né? E depois eu consigo fazer essa separação. No caso de dois líquidos, deve ser utilizada uma vidraria que é chamada funil de separação ou funil de bromo, né? Então, aqui eu posso separar líquidos immiscíveis, tá, gente? Ou seja, líquidos que não se misturam. Então, aqui, o líquido que tem densidade maior vai ficar embaixo e o que tem densidade menor ficaria em cima, né? Então, aqui eu vou conseguir separar primeiro o que tem densidade maior, né? Por exemplo, se fosse água e óleo, né? Água e azeite. Então, eu conseguiria separar primeiro a água. A sifonação, processo muito parecido com a decantação. Também vou conseguir separar ou sólido de líquido ou dois líquidos, mas nesse caso eu vou retirar primeiro o sobrenadante, ou seja, aquela substância que tem menor densidade, através de um equipamento, né, chamado sifão.
que aqui por ação da gravidade ele vai conseguir fazer essa separação. A centrifugação, ela é um processo de decantação mais rápido, né, mais acelerado. Então, esse processo ele é acelerado por rotação, por ação centrípeta. Então, aqui a gente tem uma centrífuga que é muito utilizada na separação dos componentes do sangue, né, para fazer a análise. Aqui mostro para vocês uma centrífuga manual, né? Então, aqui eu teria, por exemplo, o sangue, né? Que por rotação depois aqui conseguiria fazer essas duas separações. Em casa, a gente tem, a maioria das casas aí, né? Tem a máquina de lavar. A máquina de lavar, ela tem um processo de centrifugação, que esse processo, então, faz a separação do sólido de líquido, de quê? Então, seria as roupas da água, né? E nesse caso, a água, ela não vai ficar ali dentro, a água é toda escoada. E eu fico só com minhas roupas mais secas, certo? Outro exemplo que a gente utiliza muito no dia a dia nosso é a catação, né? É a separação sólido-sólido ali com as mãos. Então, é o processo de escolher feijão. Então, eu vou tirar os feijões, separar os feijões bons dos feijões ruins, né? Pela mão. Então, é uma separação sólido-sólido com a mão, catação. Outro processo muito utilizado é chamado de peneiração ou tamização, que também vai ser essa separação sólido-sólido, né? Só que agora eu vou utilizar uma peneira. Então, essa peneira vai fazer essa separação por tamanhos, né? Os tamanhos menores vão passar pela peneira, os tamanhos maiores vão ficar. Então, ele pode ser utilizado na cozinha, né? Na construção civil, na limpeza de piscinas, por exemplo, né? Onde é utilizado isso também nos bancos, que eles utilizam uma máquina para separação de moedas, né? Então, essa máquina, ela separa as moedas por tamanhos. Então, tamanhos iguais, né? Referentes à mesma moeda, por exemplo, moeda de R$1, 50 centavos, né? E por isso é chamado de tamização por tamanhos. Outro processo utilizado, quase uma peneira, né? É chamado de levigação. Então, ela vai ser separação de substâncias sólidas, também de diferentes densidades, mas nesse caso é com auxílio de água corrente, né? Então, a água corrente ela vai levar as substâncias que têm densidade menor e as substâncias que têm densidade maior vão ficar retidos aqui nessa cuiazinha dos garimpeiros, né? É o que eles utilizam, então, para extração de ouro, prata, né? Nos rios. A separação magnética, que é a separação, por exemplo, de dois materiais sólidos, né? Quando um desses materiais apresenta propriedades magnéticas, ou seja, esse material vai ser atraído por um ímã. Então, o exemplo mais clássico é separação de uma mistura de limalha de ferro e enxofre, né? E como que eu vou conseguir separar? Chegando perto um ímã, né? Então, no caso aqui, a limalha de ferro vai ser atraída pelo ímã e o enxofre não. Mas esse tipo de separação também é utilizado muito, né, na reciclagem do lixo, por exemplo, quando pegam com o ímã, né, eles conseguem separar aquelas substâncias que têm propriedades magnéticas que podem ser reutilizadas, né? Agora, passando para a separação de misturas homogêneas, ou seja, aquelas misturas que têm uma única fase, um clássico de tipo de separação é a destilação simples, né? Então, esse tipo de separação geralmente é utilizada para separar um sólido de um líquido, mas pode ser utilizada para separar dois líquidos também, que tenham pontos de ebulição distantes, né? O que consiste essa separação de mistura? Então, ela consiste de um aparato, né? Como esse aqui mostrado para vocês na figura, onde aqui dentro desse balão de destilação eu tenho a minha mistura que eu quero destilar, nesse caso aqui, por exemplo, água e sal, né?
Ao aquecimento aqui, essa água e sal ela vai começar a entrar em ebulição, né? E quem entra em ebulição primeiro, no caso a água, ela vai começar a evaporar, né? Entrar pro seu estado vapor. E como esse recipiente é fechado, ela vai seguir o trajeto aqui do meu esquema, né? Ela vai entrar no condensador. Uma vez que ela entrou no condensador, esse condensador aqui por fora, ele passa água gelada para quê? Fazer com que esse vapor de água que está passando aqui dentro, ele seja resfriado e seja condensado aqui no meu outro recipiente que eu vou separar. Essa substância que tem menor ponto de ebulição. Então, uma ideia muito interessante desse processo é que eu consigo separar as duas substâncias, né? No caso da água e do sal, eu conseguiria recuperar tanto a água quanto o sal. A destilação fracionada é um pouquinho mais complexa do que a destilação simples. Então, ela vai ser utilizada para separar líquidos, né? A partir do seu ponto de ebulição também, só que agora com a adição de uma coluna de fracionamento. E então, essa coluna de fracionamento vai fazer com que cada substância que tenha pontos de ebulição diferentes vão conseguir ser separadas de acordo com esse ponto de ebulição, né? E o maior exemplo que a gente tem é a torre de fracionamento, né? É a destilação do petróleo. Então, aqui eu tenho o petróleo, que ao ser aquecido aqui numa fornalha, né? Ele vai conseguir separar as substâncias que têm menor ponto de ebulição, que é como, por exemplo, o gás, a gasolina, a querosene. Depois, até as substâncias que têm maior ponto de ebulição, que seria que os resíduos, a parafina, o asfalto, né? Então, que seriam os últimos a serem separados aqui, né? Seriam os meus resíduos mesmo da destilação fracionada. Outro método que eu posso separar misturas homogêneas, mas nesse caso agora de dois sólidos que não podem ser separados por outros processos, é a adição de um líquido, né? Que vai dissolver somente um deles. Então, esse aqui é um pouquinho diferente da flotação, né? Porque a flotação não vai... O líquido que você adiciona não vai conseguir dissolver nenhuma das duas substâncias ali. Na dissolução fracionada, não. Uma dessas substâncias ela vai ser dissolvida. Então, quando você tem aqui, por exemplo, uma mistura de areia e sal, né? E eu adiciono água, aí eu formo uma mistura heterogênea. Mas agora, né, essa mistura heterogênea, ela pode conseguir ser separada, por exemplo, por filtração. Então, onde ficaria retido aqui no meu filtro areia. E eu teria uma solução de água e sal. E essa solução de água e sal pode ser, por exemplo, aquecida, né? A água vai embora e eu ficaria só com sal. Conseguiria separar, então, a areia e o sal por final, né? Mas agora, para isso, eu tive que adicionar uma substância que dissolvesse desses dois sólidos ali, né? Que nesse caso foi a água, por exemplo. E por fim, a cristalização, né? A cristalização ela vai separar um sólido de um líquido, simplesmente deixando o líquido evaporar, né? Por temperatura de ebulição. Mas nesse caso, eu só consigo a separação, né? A recuperação só do sólido. O meu líquido vai evaporar e vai embora, não tem como reutilizá-lo. Então, a diferença, né? Lá entre a destilação simples e a cristalização é isso, que na destilação simples você consegue ter a separação das duas, né, a recuperação dos dois componentes ali da sua mistura, e na cristalização não, você só consegue ter a separação do sólido. Então é o caso da extração do sal nas salinas, né, eles deixam a água do mar lá, e essa água vai evaporando até que sobra somente o sólido, né, que é o sal que depois é tratado e vai para as nossas casas. Que eu trago aqui para vocês um pouquinho sobre o tratamento de água, que é um processo muito utilizado, é um processo muito cobrado, né, nos vestibulares e Enem. Por exemplo, né, que tem os processos de tratamento, separação de misturas.
Então, eu tenho a represa, né, esse bombardeamento dessa água. Então, o primeiro processo, gente, é a adição de 3 coisas: sulfato de alumínio, cal e cloro. Então, esse processo é chamado de coagulação. Por quê? Porque o sulfato de alumínio é uma substância que vai fazer com que as partículas estão suspensas ali, os sólidos, eles vão começar a se agregar, né? Eles começam a se agregar devido ao sulfato de alumínio, portanto, é a coagulação, vai formar coágulos, né? Então, a adição de cal aqui é para correção de pH e o cloro começa para desinfecção. Da coagulação, então, passa aqui para floculação. Por quê? Porque esses coágulos vão se juntar mais facilmente se você tiver uma rotação ali, né? Fazer com que eles se agreguem. Então, a partir da floculação, depois passamos para a decantação, né? Onde com a ação da densidade, da gravidade, substâncias que têm densidade maior, que são esses flocos de sujeira, vão decantar, né? Vão ficar no fundo. E essa água aqui, então, ainda com impurezas, vai passar, então, para o próximo processo, que seria a filtração, né? Que é onde, através de filtros, eu consigo separar mais impurezas ainda. Então, esses filtros, nesse caso, são cascalho, areia e carvão, né? São aquelas da maior superfície até para menor superfície, que seria o cascalho a maior e o carvão a menorzinho. Depois da filtração, ele então passa para a etapa 6, que é a etapa chamada de desinfecção e fluoretação. Então, o cal aqui é adicionado novamente para correção de pH. O cloro, né, para desinfecção, matar possíveis micro-organismos. E o flúor para fluoretação, né, para ajudar aí nos problemas dentários. Depois disso tudo, então, passa para o reservatório final, né, que é o chamado de ETA, para os reservatórios dos bairros até a distribuição das nossas casas, né? Então, às vezes os vestibulares, Enem costuma muito cobrar qual que é o nome do tipo de separação de misturas de cada uma dessas etapas, né? Então, eu costumo falar muito da coagulação, para que o sulfato de alumínio é adicionado, né? Aonde que seria o processo de decantação e filtração e tudo mais, certinho? Então, gente, por hoje é só. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos e até a próxima aula. Beijão, tchau, tchau.